A Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 12 até o 18. Livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 12 em diante. Se você quiser achar o livro de Neemias, vá até Salmos e volta um pouquinho. Você vai achar o livro de Jó, aí você vai voltando um pouquinho para trás e você vai encontrar o livro de Neemias. Glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 2, versículo de número 12. Todos acharam? Diz assim: E de noite me levantei, com poucos homens que comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo nenhum animal, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, pela banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos. Em suas portas tinham sido queimadas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi ao ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda não então, nem os judeus ainda não então não tinham, e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra eu tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais no opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha dito. Então dissera: Levantamo-nos e edificamos. Esforçam as suas mãos para o bem. Amém? Podeis assentar-se. Queridos, antes de nós entrarmos um pouquinho, voltarmos ao livro aqui sobre o profeta Neemias, esse período em que Neemias, ele aqui, onde nós lemos, ele já está em Jerusalém, e o texto nos menciona que Neemias ele está andando pelas ruínas de Jerusalém. E ao estar pelas ruínas de Jerusalém, ele contempla, além dos muros, a miséria, tudo aquilo que Hanani havia declarado a ele a partir do capítulo 1, quando Neemias ele está na fortaleza de Suzã, e veio então Hanani, e ele então pergunta: como estão aqueles judeus que não foram repatriados, que não foram levados cativos, mas que permaneceram em Jerusalém? O texto nos menciona que Neemias, então, quando ele passa a ouvir as condições, o estado ruim, todos eles assim estavam, ele passa então a buscar ao Senhor. Nós temos que entender que esse período aqui já é o final, já é um período onde Israel já está retornando para Jerusalém. É um período já do terceiro retorno, é o terceiro povo. A primeira foi com Zorobabel, e depois foi com Esdras, e depois aqui já é o terceiro retorno que nós estamos vendo, que é o caso de Neemias. Nós temos que entender que tudo que está acontecendo com Jerusalém, com Israel, com todo o povo de Deus naquele exato momento, foi motivo com que Israel, eles deixaram o Senhor, passaram a servir a outros deuses, passaram a servir aos deuses estranhos, e a mão do Senhor veio sobre eles. No ano 720, nós vimos que o reino norte foi destruído pelos assírios.
Depois, a partir do ano 605, onde teve a primeira devastação que veio Nabucodonosor, os babilônios, eles invadem Jerusalém e levam consigo a primeira leva dos cativos, que foram Daniel e os seus jovens, e os seus amigos, e os seus amigos. No ano 597, já Ezequiel, mais uma vez é levado, vem ele mais uma vez, devasta Israel, todo o povo, toda a região, a parte sul, né? Tem a parte norte, que era Israel, a parte sul, Judá, e Ezequiel, mais 11.000 cativos são levados para Babilônia, e passam a viver ali. A última, que é já no ano 586, já vem a destruição total sobre Israel. Foi um período onde Nabucodonosor vem, e aquilo que muitas vezes os judeus que ainda haviam permanecido lá, eles criam que Judá, o templo de Jerusalém, por sua vez, a capital, não seria destruída, porque ali ainda existia o templo. O templo estava ali, aquele templo de Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu glamour, com tudo que ali existia, ainda estava ali. Mas Deus, naquele exato momento, ele não poupou, e assim permitiu com que Nabucodonosor, da terceira vez, ele destrói todos os muros, toda a Jerusalém, toda a cidade toda foi destruída, juntamente com o templo. E todos foram levados cativos para Babilônia. Sendo que alguns permaneceram lá. Jeremias, por sua vez, também permaneceu em Jerusalém. Ele não foi levado juntamente na terceira leva, mas ele permaneceu lá. E aí, diante dessa destruição, entra-se o período, então, que eles estão na Babilônia. E assim como o próprio Jeremias, no capítulo 29, ele profetiza o período de cativeiro, que seria um período de 70 anos, onde eles iriam permanecer ali, vivendo sobre o domínio do babilônico. Eles, então, têm esse momento, 70 anos, onde Deus não permite eles voltarem. Só que, o que aconteceu? No ano 539, mais ou menos, o império babilônico foi destruído pelos persas. Então passou-se a reinar Ciro, depois veio Dário e Artaxerxes. Nesse período em que o Ciro, Deus então começa a trabalhar no coração de Ciro e permite com que os israelitas comecem a retornar para as suas terras, para a sua nação. Nesse período de retorno, o primeiro retorno, nós vimos aqui, como nós dissemos no início, é um período onde Zorobabel ele foi responsável, juntamente com o sacerdote Josué, na reconstrução do templo. Então ele tem a responsabilidade de voltar, e o papel de Zorobabel é na reconstrução do templo. Se você for ler o livro de Zacarias, o próprio livro de Ageu, ele fala a respeito dessa reconstrução. Ele profetiza a respeito que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Também fala a respeito de Zorobabel, que ele é para mim como tição tirado no fogo. Então ele tinha essa responsabilidade de conduzir o povo a restaurar Jerusalém, restaurar o templo. Mas aí os judeus, por sua vez, enfrentando muitas adversidades, os inimigos que ali estavam, os samaritanos, contra eles então ficaram um período mais ou menos de 15 anos sem a reconstruir o templo, eles pararam no templo. Foi onde Ageu vem e começa a profetizar, falar com eles a respeito da importância deles retornarem à obra do Senhor, retornarem a reconstruir o templo. Mas aí Deus então levanta Esdras, no período 457 no ano. Esdras tem a responsabilidade, então, de não só retornar, mas com o propósito de restaurar a vida espiritual de Israel. Levar Israel novamente à presença do Senhor. Tanto que Esdras, quando ele está lendo as leis do Senhor, o povo começa a chorar a respeito do que eles estavam vivendo, casando com outras mulheres estranhas, povos estranhos, e eles são obrigados a quebrar aquela aliança que eles tinham no passado e restaurar a aliança que eles tinham com o Senhor no período que eles fizeram no Sinai perante o Senhor. Quando entramos então aqui no capítulo, no ano 444 de Neemias, o plano de Neemias é restaurar os muros de Jerusalém. Nesse período, Neemias, com mais alguns que estavam com eles, ele então retorna. Mas antes desse retorno, aonde nós vamos entrar agora na mensagem, nós vimos que a partir do capítulo 1, versículo 2, Neemias, que era copeiro, que estava servindo Artaxerxes, que estava ali no palácio. Neemias, ele não foi levado cativo, mas ele nasceu no cativeiro. Ele nasceu ali.
E ao nascer ali, Neemias, então, ele não conhecia Jerusalém. Ele não sabia como era o templo de Salomão. Ele não sabia todo o glamour. Mas ele escuta da parte de Hanani o que? A respeito das ruínas e do estado que estava Jerusalém e Judá. Neemias, ao ouvir todos os relatos do que estavam lá, o texto nos menciona que, no versículo 4, sucedeu que, ouvindo essas palavras, ele se assenta, começa a chorar e lamentar por alguns dias. O interessante é que Neemias, quando ele está ouvindo as condições com que estavam as terras dos seus pais, ele então começa a chorar. Ele começa então a orar. Ele começa então a falar com o Senhor. Neemias não é aquele crente que muitas vezes, como o Jesus ele nos ensina na parábola do samaritano, que não é aquele que passa de lado, vendo alguém necessitado, precisando de algo, não é aquele que passa do lado, mas Neemias foi aquele que parou, estendeu as suas mãos e investiu naquele que estava caído. Neemias poderia dizer, eu estou no palácio, não nasci lá, não foi culpa minha porque eles estão passando por tudo aquilo. Mas Neemias, como diz a sua palavra, como consolador, que é o significado do teu nome, ele passa então a orar, interceder por aquele povo. E quando nós olhamos os versículos aqui, versículo de número 8, ele diz assim, do capítulo 1, lembra-te, pois, da palavra que ouvistes a Moisés, o teu servo, dizendo, se vos transgredires, eu vos espalharei entre os povos. Então Israel, se você for ler o próprio livro de Deuteronômio, por sua vez, o próprio livro de Levítico, quando Deus está falando com Israel, no próprio Sinai, quando Deus está com o povo, Deus havia falado com o povo, se vocês manterem fiel a mim, eu vou ser fiel a vocês, resumindo. Mas se vocês transgredirem a minha lei, me deixarem, eu vou espalhar vocês. E se nós abrirmos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lá também nos fala a respeito da oração de Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando a respeito desse povo, se independente de como eles estiverem, se eles me buscarem, Deus iria restaurá-los novamente. Então Neemias está dizendo assim, olha, meu Deus, lembra do que o Senhor falou a respeito dos Moisés? Falou com Moisés, as suas palavras que foi dita a Moisés, a esse teu povo, a esse teu servo, aqueles que estão caídos, que estão em ruínas, que estão dependendo de um milagre, de uma cura, o Senhor lembra? Então Deus, esse povo aí é aquele povo que o Senhor tirou do Egito, com um braço forte. Além de tudo, Deus, esse povo aí são os teus servos, é o teu povo. Por mais que eles estejam em ruínas, por mais que eles estejam passando por um período difícil, foi causado pelo pecado, pela desobediência à tua palavra, é o teu povo. E eu quero dizer para você nesta noite, por mais que você tenha pecado, tenha errado, tenha caído, isso não imune você de ser servo do Senhor, você continua sendo servo. Deixa eu falar para você de novo, o pecado não impede você de ser servo. Você continua sendo servo. Da mesma forma que você sendo filho, por mais que você erre, por mais que você fale, você não perde a sua identidade de filho, você continua sendo filho. E nessa noite o Espírito Santo nos traz essa palavra dizendo, meu filho, por mais que você tenha errado, e você está passando por um período de tratamento, eu estou tratando você. Foi o que Deus fez com Israel. Deus permitiu Israel para ficar durante 70 anos no Egito. Foi um período de tratamento, para que eles pudessem entender quem é o Deus que está sobre eles. Um Deus que não é só preocupado com o sacrifício. Porque tinha um momento na vida de Israel, que Israel chegava para oferecer os seus sacrifícios, entrava no templo, oferecia os seus sacrifícios, mas quando saía do templo, subia aos montes para servir e adorar outros deuses. É a mesma coisa, nós chegamos na igreja, aqui nós oferecemos nosso culto, adoramos ao Senhor, recebemos a palavra de bênção, saímos da porta para fora, fazemos tudo quanto é tipo de que está errado. Aí eu digo para você nessa noite, não é só no culto, mas é lá fora também. Lá fora também o testemunho tem que ser como que está aqui dentro. E Deus nessa noite está nos dizendo, o que você aprontou lá fora te derrubou lá fora, mas aqui dentro eu posso te levantar. Aleluia. Daramante comandebias. Glória a Deus.
E Neemias então está dizendo ao Senhor, esse é teu povo. Esse período em que Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 2, são em torno de mais ou menos uns 4 meses. Porque quando Neemias encontra com Anani, era no mês de Susã. Susã é entre dezembro e novembro. E no capítulo 2, sucedeu que no mês de Nissan quer dizer, Nissan, vai lá, vou aprender a falar, vai ficar bom. Entre março e abril, está mais ou menos nesse período. Foi esse período que ele permanece em jejum e oração. Jejum e oração. Até que surgiu a oportunidade. Neemias, ele vai servir ao rei. E quando ele chega diante do rei, o semblante dele está triste. E não poderia. E o rei percebeu. Por que você está triste? Por que você está desse jeito? Aleluias. Eu vou falar de novo. Por que você está triste? Por que esse semblante seu descaído? Eu vou dizer, o rei te viu nesta noite. Aleluias. O rei está vendo a tristeza do seu coração. O rei está vendo como está triste o teu coração nesta noite. Por mais que você tente sorrir aqui, mas por dentro há lágrimas. Por mais que você está aqui nesta noite, Reinaldo, eu estou sorrindo aqui, é aquele período. Tem momentos que nós choramos no quarto e estamos rindo na sala. Tem momentos que a gente tem que sorrir para tentar esconder o tamanho da dor e da tristeza. Mas eu venho dizer para você nesta noite, o rei já te viu. O rei está vendo você nesta noite. O rei contempla você nesta noite. E ele te pergunta, por que estás abatido, a minha alma? Porque estás abatida nessa noite. O Senhor está presente na casa. Ele pergunta para você, você veio aqui, por mais que esteja triste, está nas tuas mãos o vinho, está nas tuas mãos algo para servir a Ele, mas Ele te viu nesta noite. Aleluia. Ele contempla você nesta noite e te diz, filha, por mais que você tente esconder, eu já contemplo o teu interior. E tem momentos que você acorda na madrugada e começa a chorar. Tem momentos que você se isola e começa a chorar. O meu Deus diz para você, eu já contemplei você. Eu estou vendo você. Eu sei como você está. Nesse período em que você está diante de mim. Nesses 4 meses que você tem derramado as suas lágrimas. Que você tem chorado diante de mim. Eu estou chegando hoje com resposta para você. Aleluia, glória a Deus. Aí Neemias, não podendo esconder, porque a tristeza tem hora que a gente não consegue esconder. Tem momento que a gente... Aí Neemias, versículo 2, e disse ao rei, vive o rei para sempre. Como não estaria eu triste, o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada? Tudo tem sido consumado, as suas portas ao fogo. Então disse-me o rei. Aí eu vou dizer para você nesta noite. Quanto tempo Neemias ficou mais ou menos orando? Quanto tempo? Vamos lá? Em torno de 3, quase 4 meses. Não foi? Quanto tempo que ficou orando? Vamos lá, irmãos? Vamos lá? 4? Uns 4 meses, vamos lá. Período de oração, até que ele vai até o rei. Não foi? Vamos lá. Aí agora ele está diante do rei. Perante o rei, ele não conseguiu esconder a tristeza. Presta atenção aqui. Aí agora no versículo 4. E aí depois que ele fala para o rei o estado da cidade, o motivo da sua tristeza. Deixa eu parar aqui, segura aqui. Você já falou para o teu Deus o motivo da tua tristeza? Você já falou para ele qual o motivo? Você se encontra triste, abatido, desanimado, querendo parar, desistir? Se você não falou, então fale. Porque nesse exato momento, Neemias, ele declara ao rei por que a sua tristeza. E aí o rei me disse, que me pedes agora? Aleluia. O que você me pede agora, Neemias? Fala.
Porque a vida inteira, olha aqui, meu irmão, foi a vida inteira, Neemias servindo ao rei, um período ele servindo o rei. Chegou a oportunidade agora de ele ser recontribuído, dele ser recompensado. Eu vou dizer para você nesta noite, ei, enquanto você está servindo o teu Deus, vai chegar o momento da recompensa de Deus chegar na tua vida, na tua casa, na tua família. Talvez você está dizendo, Reinaldo, eu estou sendo fiel, está sendo no pouco, continua sendo fiel no pouco. Vai chegar a recompensa de Deus para a tua vida, a cura vai chegar, o milagre vai chegar, o sobrenatural vai acontecer, porque o rei pergunta para você, o que você me pede agora, rei? Neemias, o que você me pede? Fala aí. Só que Neemias já é aquele homem de oração. Ele não é aquele homem que, aquela oração dele já foi. Ele já é um homem de oração. Não é aquele que, irmão, ora por mim, vocês oram por mim. Não, ele é de oração. E quando então ele diz assim, então orei ao Deus dos céus. Neemias está ali diante do rei. E quando o rei fala, Neemias, Senhor, tu conhece a minha causa, antes de trazer a resposta. Ele já ora e fala com o Senhor. E naquele exato momento, quando ele ora, ele disse, olha só. Se é do teu agrado, ó rei, se o teu servo aceitar, e da tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha ainda assentada, versículo 6, junto a ele, quanto tempo durará essa viagem? E quanto tempo voltarás? E aprove ao rei a enviar, apontando-lhe um tempo determinado. Segura aqui. Neemias está sendo respondido naquele exato momento por suas orações. Agora, o que diz Mateus 7,7? Todos sabem de cor. Vamos lá. Pedi, batei, aquele que bate. Então você tem que, vamos abrir, vamos lá, fica mais fácil tanto para mim como para você. Como Deus, quando tudo aquilo que lançamos em oração, a resposta chega. Aí você precisa entender, por que Deus não está respondendo, Reinaldo? Você está orando? Olha só, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, e ao que busca, e ao que bate, aleluias. Oi, você não deu um glória, só a irmã deu um glória. Sabe o que Deus está falando para você? Pede. Você está orando? Lança os teus pedidos em oração. Começa a pedir, começa a falar, começa a lançar em oração o que você quer que Deus faça. Neemias diz, Senhor, se é do teu agrado ao rei, que o Senhor me envie lá. O Senhor me envie lá. O Senhor permita. Neemias pediu. O que o rei fez? Pode ir. Só que não ficou só aqui. Porque quando você pede, você tem que ter a ousadia, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de ousadia. Você tem que saber pedir para Deus. E Neemias disse assim, rei, tudo bem, eu preciso ir lá, mas eu preciso de duas coisinhas. O que é, Neemias? Preciso de cartas. Primeiro, preciso de cartas para que eu possa passar, para que todos me deem passagens. Aí eu digo para você, toda oração que fazemos diante de Deus tem resposta. E eu vou dizer para você, se você está orando, a resposta vai chegar. Fica tranquilo, Deus vai te dar resposta sobre a sua oração que você tem colocado diante dele. E Neemias disse assim, Deus, rei, eu preciso de cartas.
O que é isso? A oração nossa abre portas diante de Deus e abre porta perante o caminho em qual eu estou. Deus está dizendo para você, a tua oração vai abrir caminhos, porque quem abre o caminho sou eu que vou te conduzir. Lembra de Pedro? A igreja intercedia por ele, a igreja estava orando por ele. Deus enviou um anjo na prisão e tirou Pedro do laço da morte. O que é isso? Deus continua respondendo oração, e eu profetizo na tua vida, a sua oração vai ser respondida. A sua oração vai ser respondida. Bruno, a sua oração vai ser respondida. Você vai conhecer o Deus da cura, o Deus do milagre. Você vai conhecer um Deus que Ele não tampa os seus ouvidos para aquele que ora, para aquele que clama, para aquele que busca. Aleluia! Xeremandá, Surianda, Lamas. Só que além dele ter cartas para ter passagem, liberdade, para ninguém viesse obstruir ou travar o seu caminho, o texto nos menciona que ele também diz assim, ó rei, é o seguinte, eu não sei o que vai ser encontrado lá, mas eu vou precisar de alguma coisa. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei. Mas peraí, Neemias, peraí, você já está querendo demais, Neemias. Não, rei, rei, sabe como é que é, né? Porque, gente, a gente tem que entender uma coisa. Antes de você pedir algo para alguém, ou você for até alguém, ou uma porta de emprego, ou uma situação, ore primeiro. Para Deus trabalhar no coração da pessoa. Tem um Provérbios que fala que o rei, o coração do rei é na mão do Senhor, um negócio assim, me fugiu a memória. A respeito disso. Então nós temos que entender que quando você está na frente de alguém e você precisa falar com ele, ore antes. Peça para que Deus troque no coração dele. Porque quando você chegar lá, Deus já havia falado com ele. E aí Neemias, a ousadia de Neemias ô rei, me dá cartas. Para que eu vá até o guarda dos jardins do rei. Para que lá eu possa pegar madeira para cobrir as portas da casa do Senhor, para os muros da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluias. Ô meu irmão, sabe por que nós não estamos vivendo milagres? Sabe por que nós não estamos vivendo aquele período da igreja no passado, onde nós vimos pessoas serem curadas, serem libertas, levantarem das cadeiras de rodas? Porque nós estamos ainda nos palácios, nós estamos no conforto, nós estamos vivendo uma vida aqui onde as pessoas dizem assim, hoje você tem tudo na mão, culto, você não precisa estar no culto na quarta, na sexta, ou seja, os dias que tiverem culto, não precisa, mas só no domingo está bom para você, mas Deus está querendo nos tirar dessa mordomia cristã e começarmos a sair para restaurar aqueles que estão caídos, para restaurar aqueles que estão devastados pelo pecado. O Senhor está te chamando nessa noite para uma grande obra, Ele tem algo na tua vida, só que você está parado no tempo, olhando as suas necessidades, olhando as suas dificuldades, mas eu quero dizer para você nesta noite, começa a se levantar em oração, começa a se levantar no clamor, a provisão de Deus vai chegar na tua vida com cartas, é a autorização dos céus para dizer para você, o que você tem nas tuas mãos veio do alto, o que está nas tuas mãos não pode te parar, o que está nas tuas mãos vai abrir porta, o que está nas tuas mãos vai te honrar por onde você passar, aleluia. Precisamos ser como Neemias. Por mais que você nasceu no palácio, saia do palácio e vai viver os grandes feitos da obra do Senhor. E Neemias aqui ele está recebendo algo da parte do rei. Olha, ele recebe cartas para que ele possa entrar, atravessar o rio. Ele recebe cartas para que ele possa entrar nos jardins do rei e pegar o que tem de melhor para a obra dele. Oh, aleluia. E o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, se você soubesse o que eu estou preparando para a tua vida.
Se você soubesse o que está te aguardando, mas você precisa sair do palácio, você precisa sair dessa situação que você se encontra, você precisa sair desse conforto que você está e começa a se lançar diante dele. Aleluia. Neemias foi um líder que ele conseguiu trabalhar no coração de todos aqueles que estavam à sua volta, para que todos entendessem o chamado e a importância da obra. Neemias, ele teve um compromisso tão grande em relação àquilo que Deus colocou diante dele, que ele não perdeu tempo com falsas profecias, com os seus inimigos e com aqueles que se levantaram contra. Porque todas as vezes que você tem um propósito de buscar ao Senhor, vai se levantar alguém contra. Vai se levantar alguém para tentar te parar. Se nós formos analisar aqui onde nós lemos, quando Neemias ele está andando pelas ruínas de Jerusalém, está andando por tudo aquilo que estava devastado, o texto nos fala que ele não comenta nada com ninguém. Ele não comenta. Por quê? Para não atrapalhar aquilo que Deus tem para a vida dele. E tem hora que a gente tem que aprender a andar no silêncio. Falar no tempo e na hora certa. Ao invés de você ficar falando, expondo, para de expor e começa a falar no tempo certo. Eu vou ser sincero para você, fecha a porta do teu quarto. O negócio é só você e Deus. Aprenda a fechar a porta do teu quarto. Aprenda a fechar a sua vida para algumas coisas, para algumas pessoas que às vezes batem nas suas costas, mas são espíritos malignos com inveja. Você tem que aprender a ter discernimento. Peça a Deus para te mostrar. Peça a Deus para te revelar quem está chegando perto de você. Peça a Deus para te mostrar quem é que está indo na tua casa. Peça a Deus para te mostrar com quem você está falando da tua vida. Toma cuidado. Nem todo mundo que sorri, nem todo mundo que chega para você estende as suas mãos. Tem que ter... Meu Deus. Se nós não vai dar tempo, mas uma outra oportunidade, você lê, você entra lá. O que Sanbalate, Tobias e Gésem fizeram com Neemias, para tentar tirar o foco da construção e daquilo que Deus havia colocado no coração dele. E nós vamos entrar numa parte aqui que tem pessoas que infelizmente, elas não conseguem mais servir ao Senhor, porque elas deram lugar para essas pessoas. Permitiram-os descer ao vale de Onó para entender talvez o que ela tinha com elas. Neemias, ele foi tão sábio. Desce aqui no capítulo 6. O texto nos fala a partir do versículo 1. Quando nós estávamos reedificando os muros e já não havia brecha alguma, quando você está disposto a romper, tampar as brechas da sua vida, você pode ter certeza, você vai incomodar o inferno. E Neemias, ele diz assim, e eles começam a armar contra ele. Neemias, vem cá, meu amigo, vem cá, vamos lá ao vale de Onó, sai daí, vem cá. Muitas vezes o mal quer nos tirar da posição que Deus nos colocou para nos distrair no meio do caminho, para que nós venhamos perder o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas eu vou profetizar na tua vida nessa noite. Você não vai parar. E pelo contrário, deixa eu te dizer, fica tranquilo em relação aos seus inimigos. Deixa que Deus vai cuidar. Enquanto você está envolvido na obra dele, Deus está te protegendo. O texto nos fala que Neemias com seus trabalhadores, de um lado eles estavam trabalhando e do outro lado eles estavam com as suas espadas. É o quê? Eu não vou parar, mas se vier para lutar, a minha oração está de pé diante de Deus. Eu continuo orando, eu continuo clamando, mas o mal não vai prevalecer contra a minha casa, a minha família. O mal não vai prevalecer. De um lado tem espada, do outro lado eu estou envolvido na obra, mas a vitória vai ser grande, aleluia. Você precisa entender que o resultado da tua fidelidade vai fazer com que o inimigo se reconheça quem é Deus na sua história, na nossa história. Oh, glórias! Porque lá no versículo 16 do capítulo 6, e sucedeu que ouvindo a todos
os nossos inimigos, eles temeram, todos os gentios, todos em sua roda. Ai, Deus. Todos que estavam à roda, observando Neemias, abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fez esta obra. Aleluia! Oh, aleluia! Você pode glorificar a Deus, porque essa obra quem está fazendo é Ele. A obra na tua vida, quem está fazendo é Ele. Vira para o teu irmão e diz assim: meu irmão, essa obra quem está fazendo é Deus. É Deus. Essa obra na tua vida quem está fazendo é Ele. É Ele, é Ele, é Ele. A obra na tua casa, na tua família, no teu trabalho, é Ele que está fazendo. Aleluia. E o texto nos menciona que eles ficaram o quê? Temeram. Ficaram assustados, abateram. Mas espera aí, como pode? Por quê? Porque olha o resultado do versículo 15. Acabou-se, pois, os muros em 25 de Elu, em 52 dias. Aí vamos lá. A partir do momento quando a mão de Deus está sobre nós, as coisas prosperam. O segredo é a mão do Senhor. Porque se a mão do Senhor sair, você pode fazer o que for. Não dá certo. Trava tudo. E desde o princípio Neemias reconhece. Olha o que Deus tem feito. No versículo que lemos, ele está dizendo assim: gente, olha aqui. Ele está dando testemunho. Ó, gente, olha aqui, vem cá. Vocês precisam ver como a mão de Deus me foi favorável. A mão de Deus foi favorável diante dele com o rei. A mão de Deus foi favorável a ele enquanto ele estava trabalhando. A mão de Deus esteve sempre presente. E eu vou dizer para você nesta noite, o processo da restauração de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é, as mãos dele vão voltar a ter domínio sobre nós, sobre a tua vida. Primeira coisa, estende aqui, deixa eu te falar. Primeira coisa, é resposta de oração. Segunda, as cartas. Deus vai te dar cartas, para que você possa ter livre acesso. Você possa ir àquilo que você precisa. Você possa buscar o que você precisa nesta obra. Deus vai te dar autorização para isso. Você vai chegar diante do jardim do rei lá com a carta, porque só podia chegar com a autorização do rei. Chega lá, Asaf. Oh, aqui, ó. Está escrito aqui. Só disso. Aleluia! Cadê a tua carta, irmão? Tem gente que perdeu a carta. Tem gente que já esqueceu, não sabe onde está mais. Eu vou dizer para você, vai buscar ela, porque lá tem autorização do rei. Ei, deixa eu falar para você, lá tem um selo que não pode ser revogado. Aleluia! Lá tem um selo. Foi selada aquela carta. E ela, por onde você chega, ela vai abrir porta onde não tem porta. Ela vai marcar a tua história. Aleluia! Você pode glorificar a Deus nessa noite. Ele já te deu cartas, autorização. Você tem autoridade. É dos céus a autoridade, vem do alto essa autoridade, para que você possa chegar aonde você estiver e dizer: essa carta vem do rei, é dele. Olha o selo, olha a marca do sangue sobre ela. É a marca do sangue sobre ela. Aleluia! Oh, glórias! Você precisa entender que, além de cartas, a mão ela está sobre nós, porque a partir do momento quando a mão ela é favorável a nós, você pode ter certeza, o mal não prevalecerá, não virá contra a minha vida, contra a sua vida. Como diz a palavra, as portas do inferno ela não vai prevalecer contra a minha vida, contra a tua vida, contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós temos o respaldo da mão do Senhor. Ela me guia, ela me protege, ela me conduz, ela me leva. É a mão do Senhor que está sobre mim.
Aleluia! Para nós encerrarmos, uma coisa que precisamos entender é sobre a palavra do rei. A palavra do rei tem um peso. Se nós formos abrir o livro de Números 23 em diante, Balaão, quando ele está tentando profetizar maldição sobre Israel, ele recebe algo da parte de Deus dizendo assim, ó, avisa aí para... Esqueci o nome do fulano lá do outro lá. Se você lembrar, me fala aí. De Balaão, Números 23. Avisa para o fulano aí, ó, que é o seguinte, esse povo aí já é abençoado. Não pode ser revogado. Balaque. Você precisa entender que Deus já te abençoou primeiro. Sua casa já é abençoada. Seu filho já é uma bênção. Reinaldo, olha como ele está, meu irmão. Você precisa entender quem chegou primeiro. Se nós abrirmos o livro de Jeremias, logo no capítulo 1, diz assim, Jeremias, antes que te formasse, eu já te conhecia. Antes de sair da madre, eu já te consagrei primeiro, já te consagrei. Deus está dizendo o quê? Ei, Jeremias, deixa eu te falar. Antes de você ser formado no ventre, eu já sabia quem você era. Então eu já cheguei primeiro na tua vida. E enquanto você estava lá na madre sendo formado, ali eu já te consagrei primeiro. Eu vou resumir para você aqui, ó. Quando a sua mãe te pegou, quando você foi gerado, teve alguém que te pegou primeiro, mas antes teve alguém que já te pegou, mas primeiro diante de tudo isso, o Senhor já havia te tocado. Ele te tocou primeiro. Então, meu querido, a enfermidade vem depois, o problema vem depois, a prova vem depois, tudo que vem depois não tem vida, vai cair por terra, porque aquele que toca primeiro é dono, e se ele tocou primeiro, é o dono da minha vida, da tua vida, e aquilo que vem depois vai cair por terra, já caiu por terra, em nome de Jesus. Aleluias. Só que, vamos lá. A palavra do rei. Aí eu lembrei de um texto que o Senhor nos trouxe lá em 2 Samuel, capítulo 9. Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. Nos diz a respeito de Davi, querendo abençoar a casa de Saul, em prol de tudo que Jonatas havia feito por ele. Aí Davi chega diante de Ziba e diz assim, e disse o rei a Ziba, tem alguém ainda da casa de Saul? Ziba disse assim, tem alguém, o aleijado, Mefibosete. Mefibosete, quando ele era criança, a ama, quem cuidava dele, saiu correndo, deixou ele cair, e ele sofreu e ficou aleijado. O texto nos fala que Davi pergunta, no versículo 4, aonde está? Aonde está Ziba? Aí Ziba disse, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aí a gente, pesquisando um pouquinho, aprendendo um pouquinho, Lodebar, todos nós sabemos, o significado dessa palavra é sem pasto ou sem comunicação. Mas a gente entende um pouquinho, se a gente for buscar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho, no hebraico, ela quer dizer devar. Devar ou davar. Davar quer dizer palavra no hebraico. E Lod tem um significado de não. Não palavra. Então, explica aqui, deixa eu te explicar. Mefibosete estava no lugar seco, sem palavra. Então ele permaneceu num período ali na casa de Maquir, sem uma palavra de esperança. Sem uma palavra de vida. Sem nenhum tipo de palavras. No esquecimento. Davi, então, o que faz? Mais para frente, você for olhar o capítulo, versículo 6 e 7, Davi, buscai-o. No lugar onde não tinha palavra, chegou a palavra. Qual é a palavra que chegou lá? A palavra do rei.
Deixa eu te dizer nessa noite, eu não sei como você está, mas a palavra do rei está chegando no ambiente. Se você está seco, esquecido, abandonado, a palavra do rei está chegando no ambiente. Manda buscá-lo. Não é para viver no esquecimento. Eu vou dizer para você nessa noite, até aqui foi você andando em ruínas, andando em situações adversas, mas nessa noite tem uma palavra chegando para você. Ei, Davar está chegando à tua casa. Ai, recamandaravassuriande comandébia. Está chegando vida onde não tem vida. A palavra do rei chega no ambiente. Aleluia. Xerianda, lamande, comandébias. Depois daquele dia, Mefibosete, ele é levado à presença do rei, e estando na presença do rei, o rei disse, Mefibosete, a partir de hoje, tu pode comer na minha mesa, fica à vontade, fica aqui no ambiente, porque Mefibosete foi sustentado por uma palavra. Alguém que não tinha nada, vivia no esquecimento, na sequidão, sem palavra, agora tem a palavra do rei. É o que Deus está dizendo para você nesta noite. Lembra quando eu te tirei do Egito? Você perdido, sem direção, sem palavra. A única palavra que existia era de condenação e de morte. Mas hoje está chegando vida para a tua vida, meu querido. Oh, aleluia! A palavra do rei, ela pode transformar história. E quando ela chega em Lodebar, mudou a história de Mefibosete. Eu vou dizer para você nessa noite, ei, presta atenção aqui. Deus está te dando cartas. Deus está liberando algo sobre a tua vida nesta noite. E tem uma palavra que está chegando na tua história. Mas essa palavra não é qualquer uma, não é minha. Mas essa palavra está vindo do alto. Essa palavra vem dos céus. Para te mostrar que quem te sustenta é os céus. Quem toma conta dessa obra é os céus. Mas nós temos que entender que tem algumas coisas que faz com que a glória de Deus se afaste. Aí eu quero entrar aqui para nós orarmos. No livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 18. Ezequiel tem uma visão. A visão de Ezequiel é um período onde a glória de Deus, que estava sobre o templo, ela se afastou do templo e subiu e foi parar no monte. A glória de Deus, que estava sobre o templo, a visão de Ezequiel é a glória de Deus se retirando e se afastando. Ezequiel estava diante do rio Quibar, vivendo na Babilônia, e Deus começando a usar ele. Ele então vê esse período onde a glória de Deus se afasta do templo. Nesse momento, em diante, foi onde Israel, o templo, foi todo devastado e destruído. Por causa do pecado do povo, da transgressão do povo, Deus se afasta e tudo foi destruído. Teve um período em que foi o período da queda de Israel. Foi um período da queda de Judá. Foi um período da queda. Mas teve o período que Deus permitiu eles irem para o cativeiro. Mas eu quero profetizar na tua vida, cativeiro, ele não é eterno. Tem um período que nós entramos no cativeiro, mas tem um momento de sairmos do cativeiro. No capítulo 43 de Ezequiel, do versículo 4 e 5, a visão de Ezequiel é, e a glória de Deus, ela está retornando para o templo. Do capítulo 36, 37, é o momento onde Ezequiel é usado por Deus sobre um período de restauração de Israel, onde Israel é completamente restaurada. Aí no 37, a visão do vale de ossos secos, onde a glória de Deus, Deus profetiza, não poderei eu fazer a esses ossos a casa de Israel? E no 43, Ezequiel está tendo uma nova visão, onde a glória de Deus adentra novamente ao templo. Deixa eu te dizer nesta noite, tem um período em que nós perdemos a sua presença, mas chegou o momento dela voltar de volta. Chegou o momento dela voltar. E eu vou dizer para você nessa noite, a glória de Deus já está no ambiente.
Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas é um período que você tem que voltar a sentir a sua presença, voltar a sentir a tua glória. Assim como Neemias, ele restaurou os muros. Deus está dizendo para você, começa a trabalhar para restaurar os teus muros, para restaurar a tua vida. O renovo de Deus está chegando para a tua casa hoje. Você não vai sair daqui da mesma forma. Com a permissão do nosso pastor, coloque-se de pé, vamos orar. Eu não sei como você está, mas eu só sei que você vai ser renovado agora, vai ser restaurado agora. Pode começar a glorificar.